Desculpem aí o atraso. Não, tranquilo, a gente está iniciando agora mesmo. Eu também Ai, que me bom. atrasei um pouquinho com o computador aqui. Seja Acho que bem-vinda. Você está melhor, amiga? tô melhor, assim. Tô meia. A gente fica muito tensa por conta da pandemia, né? Se fosse em outra situação, a gente falava, normal, é cansaço, fim de ano, né? Mudou a temperatura, a gente adoece mesmo, né? Tô com a garganta ruim, mas com a pandemia a gente fica muito tenso, né? Qualquer resfriado é um motivo de alerta, de tensão, É, de medo. é. Eu ainda bem que ainda não fiquei resfriada, mas quando chegar esse momento, eu imagino que eu vou ficar também cheia de neura. E Faz é parte, difícil, né? né? Porque, A gente olha, adoece de outras frio esses coisas. dias. Fez frio, não fez? Esses dias do nada, assim, um frio, né? Tem acordado uma manhã gelada e é, super me atacou a rinite. Horas aí. Vamos que Bom, então, vamos. vamos que vamos, né? Então, dando início, hoje é dia 24 de novembro, né? Nosso ciclo Maria Maria, né? Sejam todas bem-vindas e bem-vindo. A leitura e a discussão da obra Empoderamento, da Joyce Beth, da coleção Feminismos Plurais, né? Que a gente encerra esse ano, então, com essa obra, né? E leremos, discutiremos, né, da página 50 a 108, né, alguns capítulos aí, né, um ajuste necessário, acesso a mecanismos de participação social, um debate sobre democracia e empoderamento, e o capítulo ressignificação pelo feminismo negro, né, e aí a gente tem mais dois capítulos aí para o nosso último encontro, que a gente fez um reajuste, então no primeiro card ele estava no dia 1º de dezembro, conforme definimos na última reunião, a gente adiou para o dia 8, porque na semana que vem, né, que seria, que vai ser o dia 1º, nós vamos participar da Semana do Movimento Plural, organizado pela Secretaria de Educação do município de Palhoça, uma atividade, né, a discussão e apresentação do ciclo Maria Maria, para fazer um convite para a rede, né, que possa, o ano que vem, dando continuidade aí, participar, endossar aí o grupo, né, e também a gente ia fazer a exibição do curta, né, do casamento, eu ainda não vi, como é que é, Adriana? Casamento? É um documentário, um curtinha que chama Casamento Infantil. Casamento infantil. Tem esse título autoexplicativo. O Brasil é o quarto país do mundo com o maior número de casamentos de crianças, de meninas, né? Então já que terminamos o ciclo falando de empoderamento, né? Bom, e como iniciamos a obra né, do empoderamento na semana passada, a gente deixou de fazer uma apresentação geral, que a gente tem novos membros aqui com a gente. Eu ia sugerir que se a gente pode fazer uma rodada rapidamente, né, para, né, que a gente possa se conhecer melhor, né, para desejar boas-vindas aí também, né, para quem está chegando, né, pode ser, gente, rapidinho, estamos em 7, né. Bom, eu sou Juliane, professora da Faculdade Municipal de Palhoça, minha área de formação é nas ciências sociais, e venho me debruçado a pensar, né, a partir dessas áreas aí, né, que convergem muito aqui com o ciclo Maria Maria, que é os estudos de gênero, feminismo, é, estudos de infância e mídia, né, então essa tem sido mais a minha área, e tenho trabalhado com formação de professores já há mais de 10, 12 anos. Passo a palavra aí para vocês. Então, vou me apresentar, então. Então, eu sou a professora Miriam, trabalho na FNP juntamente com a Juliane, onde a gente divide também os trabalhos, né, dentro da COPER, que é a Coordenação de Pesquisa e Extensão e Responsabilidade Social da FNP.
Eu também coordeno na mesma instituição o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEAB. Trabalho com disciplinas de História da Educação, Ciências Sociais, História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. E esse grupo me é muito caro também porque ele trata de questões nas quais eu venho atuando desde a minha graduação, que são as relações étnico-raciais, algo que eu acho muito importante, tema aí premente nos últimos dias, né? Depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. E é um grande prazer estar aqui discutindo essas obras que têm sido essenciais para a minha própria formação, e a gente está socializando aí também, compartilhando todo esse conhecimento, todos esses pensamentos, todas essas ideias, e conhecendo esse universo da intelectualidade feminina e negra, o que torna esse grupo bastante relevante. Bem-vindo a todos. Passo a palavra aí para a Adri. Fala aí, Adriana. Quem é você, garota? Obrigada, Miriam. Bom dia a todas aí, todos. Temos o Takashi, né? Eu sou a Adriana, eu sou pedagoga, sou professora, atualmente deslocada, né? Eu estava como professora substituta na UDESC, onde continuo vinculada como pesquisadora do Laboratório de Educação e Infância. Eu também venho trabalhando com formação de professoras, sobretudo da educação infantil, há uns 15 anos, desde o mestrado, e eu trabalho com relações de gênero, feminismos, infâncias, e também trabalho com cinema, dentro dessa dimensão de pensar as múltiplas linguagens. O grupo foi criado nesse contexto da pandemia, já era um desejo antigo que nós tínhamos, eu e a Juliane, de fazermos parcerias, e foi muito, muito bem-vinda a chegada da Miriam para somar, e a gente está aí há alguns meses se debruçando perante as contribuições do feminismo plurais, a partir da perspectiva do feminismo negro, né? Então, estamos felizes aí com esse fechamento aí de ano e com perspectiva do próximo ano, né? Até ontem, Miriam, eu passei seu contato para a Maria Helena, do NEAB, da UDESC. Ela disse que não conseguiu participar mais desses ciclos, né? Mas ela está organizando para ela e o pessoal do NEAB, da UDESC, participarem ano que vem. Diz que ia entrar em contato contigo, acho que para outras coisas em relação ao NEAB, mas também em relação ao nosso ciclo, né? Então, a gente tem que pensar aí como a gente vai se planejar para o próximo ano, né? E também agregar, fazer essas conexões, né, com outros núcleos e outras possibilidades aí de parceria. É isso. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou a Maria Laura. Entrei no grupo a convite da Adri, éramos colegas na UDESC, agora ela nos abandonou, me deixou sozinha. Ah, não abandonou, não. Estamos no Laborei juntas, eu sou professora da pedagogia, trabalho com a área de literatura infantil, especialmente, linguagens, alfabetização, mas um monte de coisa, tudo que vai dando a gente vai fazendo, né? Gosto muito desse grupo, eu acho que, inclusive, a gente podia tornar ele oficial, o que vocês acham? A gente podia, né, montar um grupo do CNPq, eu acho que ia ser bem bacana. Agregar os estudantes de graduação, né, as discussões são tão pertinentes e caras e atuais e importantes, né. É um prazer estar com vocês, espero que a gente consiga adentrar o próximo ano também com o nosso grupo, né. Vou apresentar. Olá, vou me apresentar, posso? Meu nome é Takashi Severo, eu trabalho com teatro, né, e a gente tem um grupo aqui na Palhoça chamado Os Bruxos da Corte, e eu, conversando com a Juliane, ela me comentou
desse grupo de estudo, né, do Maria Maria, e aí eu me interessou, né, com essa questão pandêmica de a gente poder se encontrar cada um na sua casa, né, tem a parte, tudo na vida, né, tem uma parte boa, parte ruim, e, e acabou que a gente no dia a dia é tão corrido, né, e às vezes a gente consegue algumas brechas que conseguimos nos conectar de diversos lugares, né, então... E para mim tem sido assistir na semana retrasada, né? Gostei demais assim da dinâmica. Eu fiquei mais quietinho, né? Porque eu não fiz a lição de casa, eu não li o livro. E aí, mas aí eu também achei tão estranho ficar um homem escondido, né? De mosquinha morta, né? Então, mas na verdade acho que é um espaço muito de escuta também, né? Quando a Adri se apresentou, a Ju também. Tem isso, né? A gente sempre generaliza no masculino, né? A linguagem. Se alguém fala assim, bem-vindos, vocês não se sentiriam nem um pouco, achariam normal, né? Esse tipo de tratamento. E só porque tem um homem na sala, parece que é obrigatório a falar bem-vindas e bem-vindo, né? E, enfim, eu que trabalho com escrita, isso sempre me incomodou, né? Como a gente naturaliza, né? E o gênero é exatamente parece que a linguagem também é um pouco o nosso recorte de mundo, né? A maneira como compreendemos, né? E então durante a discussão eu fico mais quietinho mesmo por eh, por não ter feito a lição de casa, né? Não estar por dentro do assunto, mas agradeço muito a oportunidade de poder estar compartilhando esse momento com vocês e aprendendo junto. Então, eu vou aproveitar que eu vi que ele é do teatro para me apresentar também. Legal. Eu sou a Mirella, eu sou atriz, performer, trabalho com arte, né? Sou professora de escola pública e sou professora agora colaboradora da FMP. Me interesso pelos estudos de gênero desde a minha graduação. E sempre vinculei as minhas pesquisas à minha obra artística, que é o que me interessa, né? Tanto para a criação quanto para a recepção desses trabalhos na sociedade. Então, gosto de trabalhar com obras engajadas, políticas, e a minha pesquisa foi relacionada ao feminicídio, né? E à cultura de estupro, e como essas obras de arte chegam no público. Eu, na verdade, não fui muito, eu fui convidada por e-mail, mas como eu disse, eu já me senti convidada, porque eu gosto, né, de conversar com pessoas que têm esse desejo em comum. Já me senti super acolhida pelas professoras, pelo grupo. E é isso, estou aqui para escutar, para aprender, para conversar, e estou bem empolgada. Muito bem, que bom. E tem a Yara aqui com a gente, que ela disse que está sem áudio, mas ela é estudante de pedagogia, que também é muito importante. A gente vê que final de semestre aqui o pessoal da pedagogia, né, deu uma... A gente já até sabe, né, por causa do que tem essa debandada aí, a pressão de final de semestre, né, mas muito importante, lembrando que fica gravado e que vamos encaminhar para que as nossas gravações, e desde já peço autorização de vocês, né, elas vão ficar disponíveis ali no portal do YouTube da FMP, tá? Aí eu também esqueci de dizer que eu faço parte do GEMPA, que é o Grupo de Estudo Gênero e Empoderamento da Mulher de Palhoça, que já existe há uns 4 anos, e a gente vem desenvolvendo aí uma série de ações, e esse ano, né, por conta da pandemia, nossa principal ação tem sido essa aqui no
no contexto do ciclo Maria Maria, e que tem sido muito rico por conta dessa aproximação também com outros grupos, com outras pessoas, e que a gente preza muito que seja um ambiente também bem democrático, plural, né, com pessoas de diferentes áreas, né, não importa, né, o nível né, de estudo, a ideia aqui é que a gente possa fazer essa troca genuína, que todos contribuam, que cada um possa relatar também, né, da sua experiência, e fico muito feliz aqui de ver essa diversidade aqui, tá? Acho que podemos dar início, então, né, à discussão da obra, né? Alguém se habilita aí a dar o pontapé inicial? Das outras obras a gente tinha se organizado, né, cada um ficava responsável dessa última, a gente acabou retomando a dinâmica de fazer essa discussão mais coletiva, né? Eu queria fazer um comentário sobre essa obra em si, sobre essa parte, né, essas páginas que a gente vai discutir hoje, antes de entrar propriamente, né, no assunto, que eu acho que está muito pertinente. Não sei se vocês tiveram a mesma sensação, mas eu tive a sensação assim, que veio muito a calhar. A gente está discutindo empoderamento hoje, essa semana, tendo em vista os últimos acontecimentos aí. Eu pensando eleições, no qual a gente teve aí um número bastante grande de quilombolas, de afrodescendentes, de indígenas que se elegeram aí no último pleito, e também acho super interessante o fato de que as mulheres estão assim, ó, capitaneando, elas estão liderando todo um processo muito forte de mudança. Essas mulheres são força da natureza, assim, sabe? É incrível o que eu tenho percebido, eu tenho buscado acompanhar bastante em diversos espaços, assim, o que vem acontecendo, e o que eu sinto é que é um movimento que veio para ficar. E aí, quando a gente ao mesmo tempo, a gente percebe que precisa, de uma forma muito intensa, de argumentos. Nós precisamos de argumentos, porque existe toda uma história, e eu, como historiadora, posso dizer isso, existe toda uma história que nos cala, que nos coloca em lugares, que nos coloca em espaços, e que sempre foi ruim, que sempre foi contraditório aquilo que nós estávamos sentindo, pensando, ou que aquilo que a gente precisava. E o que eu estou percebendo é que agora vem um movimento, inclusive eu estou num grupo assim que na verdade me colocaram, não faço ideia de quem é que me colocou, que é um grupo que se chama Consórcio de NEABs. Alguém me colocou lá no telefone e eu fiquei. Então ali são NEABs do Brasil inteiro, né? Pessoas que estão ali discutindo esse momento. E eu vejo assim que há uma força muito grande, né? Há uma coligação muito forte aí, e que vem no sentido de mudança. E quando eu assim, ao mesmo tempo que eu estava vendo tudo isso, o que eu estava lendo, então, por exemplo, eu pude fazer relações. Por exemplo, quando ela fala ali sobre gestão pública, eu penso na questão da representatividade política e da importância disso. E a Joyce consegue trazer uma clareza maior com relação a isso, né? Qual o significado dessa representatividade, por onde que ela precisa andar para que realmente ela seja efetiva e traga mudanças. Então, eu gostaria de abrir essa discussão trazendo essa relação super importante que eu percebo entre o que nós estamos pensando aqui e o que está acontecendo aí no Brasil, no mundo, né? No Brasil, principalmente, né? Nesse momento. Então, assim,
questão de empoderamento, e, de novo, reitero aquilo que eu falei no nosso outro encontro, que foi super interessante, a questão dela ter ampliado esse conceito de empoderamento. E vai ampliando cada vez mais, né, ao longo do livro, né, ao longo da obra, esse conceito ele vai se ramificando cada vez mais. Então, nos tirou do lugar. Eu acho que essa obra, de início, assim, ela nos tirou do lugar. Então, eu gostaria de abrir, né, a nossa conversa, né, nos empoderando disso, né, que a gente realmente tem um grande compromisso, também já é um compromisso, né, já se torna um compromisso, porque nós estamos fazendo a nossa parte dentro desse contexto aí. Tá? E é isso, gente, daqui a pouquinho assim, eu tenho mais algumas anotações pontuais aqui, mas deixo aberto agora, caso alguém queira fazer algum comentário a esse respeito, né, deixo aberto aqui. Ô, Miriam, eu acredito, mas foi ontem que colocaram o seu número no consórcio? Não, foi antes. Não, foi semana passada. Ah, tá. Porque eu achei coincidência, né, você falar, e a Marilena pediu ontem para mim o seu contato. Não, foi semana passada. Mas eu achei legal, foi muito legal, assim, está sendo muito proveitoso, muito bom. Eu queria até pegar um gancho, assim, disso que você falou, Miriam, porque, de fato, assim, ao ler esse livro, a gente também sente essa potência desse processo coletivo, sempre, que ela destaca o tempo todo, né? De que o empoderamento, embora ele tenha uma dimensão individual, ele sempre tem uma proporção coletiva. Então, a criação de redes, grupo de estudos, né? Como a gente se nutre aqui, né? A nossa intelectualidade, mas também nutre a nossa dimensão de ação política, né? Do que a gente está fazendo como professora, como pesquisadora, né? Então, acho bem pertinente você colocar, sobretudo porque eu fico pensando em uma coisa que eu queria provocar o grupo e deixar aí para a gente discutir junto com o texto, é que esse último assassinato no Carrefour, para mim, ele, embora aparentemente possa ser como um acidente, né, ele tem uma dimensão muito... uma dimensão política, assim, da necropolítica, né, das pessoas que podem morrer, assim, né, a partir... são danos colaterais do sistema, né, a forma como exterminam os corpos negros, né. Então, eu fiquei muito abalada com esse crime na véspera da consciência negra, do Dia da Consciência Negra, porque, além do mais, esse momento que a gente vive das mídias, né, da exploração da imagem, né, ficava passando o vídeo da forma como ele foi... E aí eu fiquei pensando nisso, assim como no caso das mulheres e da violência contra as mulheres, né, amanhã a gente tem o Dia Mundial a Jornada Internacional de Luta contra a Violência contra as Mulheres, que é o 25 de novembro, que também foi baseado a partir de 3 mulheres que foram assassinadas na República Dominicana pelo Estado, né, na época da ditadura. Eu fico pensando que esses crimes e essa violência contra os corpos negros têm uma intencionalidade política, né, e a organização e empoderamento do lado de cá dos oprimidos é a nossa estratégia de sobrevivência também, né? Então, queria colocar isso, para a gente também pensar essas pedagogias da resistência versus pedagogias da crueldade, né? Mas é isso. Passo aí a palavra. Quando a gente, pegando, né, um gancho, eu acho que é sempre importante a gente pegar um gancho na nossa realidade, pensando, assim, essas muitas candidaturas, inclusive coletivas, e que saíram vitoriosas,
durante esse último pleito, e eu fico pensando que na história as coisas são assim. Por exemplo, vou dar um exemplo assim bem didático. Quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, tanto a Segunda quanto a Primeira, na verdade, elas já vinham sendo construídas há muito tempo. Sabe? Então, era um processo, eram situações, fatos, discursos que vão se ligando e acabam eclodindo num determinado evento que passa a ser recortado como um fato da nossa história. E muitas vezes as pessoas não percebem que as coisas estão mudando, né? A gente não se dá conta dessas mudanças. E é o que eu penso que é o que está acontecendo hoje. E eu acho que tem muito a ver com essas leituras e com esse espaço que está sendo dado cada vez mais para essa intelectualidade indígena, para essa intelectualidade negra, para essa intelectualidade desses que eram invisíveis dentro do mundo acadêmico. Outro dia, logo no início do nosso grupo lá, né, ainda no primeiro semestre, alguém disse, eu passei toda a minha graduação e não li nenhuma obra de um autor negro ou indígena. Eu da mesma forma. Essa reconstrução é o melhor, e essa desconstrução e reconstrução, essa ressignificação veio depois. Ela veio a partir do mestrado, ela se fortaleceu no doutorado, mas, assim, principalmente, ela se fez forte na relação com os outros. Então, aí a gente fica pensando que realmente nós estamos num tempo de mudança e temos esse compromisso, como eu já falei, de buscar, encontrar formas de atuar dentro desse contexto e colaborar também. Nessa parte, quando ela fala, e aí pegando o gancho de novo daí das candidaturas, quando ela fala ali sobre os acessos a mecanismo de participação social, um debate sobre a democracia e o empoderamento, né? O que tem a ver essas duas coisas? Aí ela vai falar sobre a gestão pública e fala sobre a participação popular dentro dessa gestão pública, né? Dentro dessa rotina democrática. E assim, eu fui perguntada até por alunos, assim, professora, o que vai, assim, por que é importante que a gente tenha pessoas representativas dessas minorias dentro do espaço da gestão pública? Aí eu pude responder com base na própria Joyce, quando ela fala dessa inversão de prioridades. É preciso inverter as prioridades, né? É preciso haver uma inversão dentro dessa rotina democrática, é preciso haver uma inversão de prioridades, pelo menos um rever as prioridades. Em que, isso mesmo, Maria Laura, em que as pessoas, elas não passem a ser apenas, em que as políticas públicas que são feitas para as mulheres, para as pessoas com deficiência, para os grupos indígenas, não sejam feitas apenas no sentido de assistencialismo, mas realmente políticas públicas de reestruturação, de mudança na ordem. A gente já se deu conta, né, que o racismo ele é estrutural. Então, se ele é estrutural, se você não tem políticas públicas que invertam prioridades, capazes de derrubar essa estrutura e construir uma outra, a gente não vai perceber mudanças. Então, não vai ter mudança. Então, eu acho que a grande responsabilidade desses que se elegeram agora e dos próximos que serão, de todos aqueles que são combatentes ativos dentro desse processo, é realmente atacar essa estrutura. E como é que se ataca essa estrutura? É realmente criando argumentos, e argumentos que possam dar força. Porque não adianta apenas a gente ter a voz e não saber como
se introduzir dentro dessa questão. Então, é preciso encontrar caminhos para que isso aconteça. E tanto a Adriana como a Juliane, elas têm feito um trabalho muito legal dentro da formação de professores. E a própria Adriana colocou, acho que foi no nosso grupinho lá do WhatsApp, você colocou aquelas imagens, né, Adri, daquelas crianças. Aquilo ali era um evento do Dia da Consciência Negra? Foi a Ju que colocou das crianças pintadas de negro, né, João? Né, Ju? Eu mostrei para o João, que a gente ficou horrorizado. Você tem como compartilhar, Ju? Vou tentar compartilhar aqui com vocês a tela. Não sei se alguém mais viu essas crianças. Então, gente, assim, ó, aí quando a gente vê isso, a gente pensa que precisamos do básico. Do básico. Do básico. Não, mas a Maria Laura está comentando, porque acho que ela viu. Mas é isso, né, Miriam? É uma guerra, uma disputa assim, de narrativa e de ideologia, porque essas pessoas que estão nesses contextos familiares muito marcados pela branquitude, elas está muito enraizado esse discurso, né? Eu acho que é bem interessante a forma como a Joyce destaca isso, né, de que as pessoas não querem abrir mão dos seus privilégios e daí elas vão alimentando essas narrativas, né. Então, essa pedagogia do silenciamento também tem a ver com isso, né, a produção intelectual negra no Brasil foi completamente, né, empurrada para debaixo do... Quem leu Lélia Gonzalez aqui? Na graduação, no mestrado, no doutorado, né? Todos os autores que aparecem nesses feminismos plurais, né? A grande maioria, sim. Adri, eu dei uma formação semana passada, me chamaram para uma instituição, no dia 20, uma instituição sobre temática étnico-racial. Eu lidei durante 1h30 com uma diretora e professoras que acreditam em racismo reverso. Sabe? Então, e complicado, uma diretora de uma instituição pública, né, que trabalha com educação pública, falando que é contra a cota. E a forma como tu tem que lidar com isso para fazer essa desconstrução, né? Isso que elas têm uma formação na prefeitura de Florianópolis, de temática étnico-racial há muito tempo, porque eu conheço as pessoas que dão, a Tati, que dá formação para as professoras, é maravilhosa. Né, pesquisa de mestrado, pesquisa de doutorado das meninas. Eu mesmo já dei formação para educação infantil sobre o tema. E elas continuam, mas é essa lógica mesmo, né, essa lógica dessa pedagogia do silenciamento. Isso está tão incrustado estruturalmente, como já dizia o Silvio Almeida, as pessoas, elas continuam se negando a escutar. Sabe, e aquela lógica do cala a boca e escuta, ouve o outro, né? Escuta o que o outro está falando. Nós estamos falando e falei para elas ainda sobre o feminismo negro, essas coisas que a gente tem visto, né? Sobre a quantidade de professoras negras, por exemplo, na universidade. É só olhar os lugares que a gente frequenta, né? Onde estão as pessoas negras? E elas continuam falando, por exemplo, do mesmo livro infantil, da década de 80, e continuam acreditando em racismo reverso, que o próprio negro é racista. E ela, que a diretora me disse que às vezes ela tem culpa por ser branca, que ela se sente culpada por ter privilégios. Eu disse, meu Deus, mas parece a lógica, né, de sempre continuar batendo na lógica do silenciamento do outro. E assim, Maria Laura, acho que quando você fala, né, o próprio termo, né, empoderamento, que a Joyce tem todo esse cuidado de retomar a partir, né, dos autores, dos intelectuais, mas como que essa palavra, ela também acabou sendo utilizada até por grandes, né, agências de desenvolvimento multilaterais, bancos, como o Banco Mundial, né, para se apropriar, e eu gostei do termo, assim, que é uma situação típica de transformismo, que ela chama de gatopardismo, né, que é você utilizar o empoderamento, que surge também muito dentro de um contexto dessa lógica liberal, né, como algo de uma dimensão individual,
muito ligada à ideia de empreendedorismo, né? E eu gosto muito que a Joyce tanto faz essa leitura de que as mulheres negras sempre empreenderam, elas sempre estiveram na informalidade, né? Não é algo novo, que aparece como uma grande novidade, que pode ser acessível a todos e a todas, né, independente de qualquer interseccionalidade ali, né, com uma promessa de você ser bem-sucedido, mas ainda dentro dessa lógica, né, exploratória, né, predatória, né, que é camuflada por essa ideia, né, na página 70, ela fala muito isso, né, de que você empoderando, então, a partir de políticas que visam, né, um empreendedorismo social, até ela cita, né, um autor indiano que ganhou o prêmio Nobel, né, o Nobel da Paz, Muhammad Yunus, que é de Bangladesh, que criou o conceito de microcrédito, que é conhecido como o banqueiro dos pobres, né, e que a partir disso, então, ele emprestava esse dinheiro a juros baixos para as mulheres que poderiam empreender como se fosse uma grande novidade. Na verdade, é uma estratégia, né, de se apropriar, né, dessa ideia de empoderamento que a Joyce o tempo todo destaca da importância dessa dimensão social, da importância da gente também entender esses processos estruturais, né, que fazem com que haja essas hierarquias, né, esses cruzamentos, né, de raça, gênero, que o movimento feminista negro traz à tona e contribui tanto para o movimento negro quanto para o movimento feminista, para refletir, né, mas o que ela quer dizer é que tudo isso faz com que haja uma despolitização dessa força, desse movimento, né, porque a partir do momento em que se discute empoderamento, teoriza, mas não se traz para essa dimensão da prática, né, por isso que ela entende empoderamento não como um fim em si mesmo, mas justamente é esse processo de compreender esses contextos, esses jogos de poder, né, que estão aí perpassando, né, as relações, e que são ressignificados, né, no contexto dessas políticas. E quando você fala, né, dessa crítica às políticas de cota, eu lembrei de um texto que eu sempre tenho utilizado com as minhas alunas, né, que é da Nancy Fraser, que se chama da redistribuição ao reconhecimento, né, que fala das políticas, tanto de cunho econômico, porque é necessário que haja uma redistribuição econômica frente à desigualdade econômica, né, ou seja, políticas como da Bolsa Família, que inclusive a autora cita, aquela da proposta do Suplicy, né, da renda básica, né, que teriam esse caráter mais de redistribuição, mas, ao mesmo tempo, elas também elas são direcionadas, e isso que garantiu até que elas fossem bem-sucedidas, a essas mulheres, né, que puderam, a partir desse acesso, né, ter uma autonomia, poder fazer as suas escolhas, ficarem desprendidas daquela situação de dependência, né, dos seus companheiros, que muitas vezes eram seus agressores, eram aqueles que utilizavam o dinheiro não para aquele fim, que era o cuidado das crianças, né, e ela chama atenção o quanto que nós temos que estar atenta ali, o que essas mulheres, enquanto resistência, e ela cita Bell Hooks, para falar de resistir, né, que as mulheres negras sempre se resistiram, enquanto potência e não vitimismo, né, enquanto aquela ideia de matripotência, isso para mim tem sido o maior aprendizado, eu acho que a gente tem, né, ao longo desses estudos, dessas obras, pensar, não que isso ignore, né, todo esse contexto de opressão, dominação, exploração desses corpos, mas no sentido também de pensar essa história que foi silenciada, mas é retomar um pouco dessa história, dessas mulheres que têm essa potência, né, de estar há quantos anos, né, empreendendo e criando seus filhos, e reivindicando e lutando, né, e ela traz relatos que a própria Bell Hooks, né, que é essa escritora norte-americana, nos anos 70, 80, quando ela vai falar, né, dessa inspirada em Paulo Freire, né, nessa pedagogia da libertação, né,
ensinando a transgredir, né, que é essa obra dela, né, o quanto que é importante a gente não só cada um falar do seu lugar, mas a gente entender, e ela não usa essa palavra, mas eu não sei, coloco aqui para a gente pensar junto, se seria empatia, alteridade, talvez, né, entendendo essa luta, que essa luta possa nos inspirar, para que a gente tenha inovadoras e criativas, né, possibilidades ali de reinventar esse sistema que a gente tem que combater, porque, na verdade, a gente está falando de uma lógica que vai na contramão de todo esse sistema patriarcal, capitalista, né, depredador do meio ambiente que a gente vive hoje, né, lembrando aí, né, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, né, aquela máxima da Angela Davis, né, porque esse movimento da gente também ser anti esse sistema, né, que ele é o grande, porque quando a gente fala de estrutura, lembrando até a crítica lá do Silvio Almeida, né, que parece que a gente cai num conformismo, se é estrutural, não temos como agir, é que a gente está nesse processo aí de repensar e ressignificar essa história que nos foi contada a partir desse silenciamento, a partir dessa história única, né, do ocidental, dos povos que venceram as batalhas, mas, né, os grandes genocidas, né, e que a gente faça esse esforço aí de retomar autores e histórias de vidas e projetos também, né, e de comunidade, lideranças, né, essa aproximação com a própria base. Ela também fala da educação, né, da importância da educação para fazer esse contato aí com essa transformação que ela tem que ser de base, no âmbito do coletivo, da coletividade, né. A Adriana queria falar alguma coisa sobre o... Não, eu fiquei intrigada aí com a fala da Juliane e da Maria Laura em relação às diretoras lá do 20 de novembro, e eu até coloquei ali no chat, porque uma das coisas que eu fiquei pensando bastante na leitura foi nessas contradições, né, digamos, que ela fala dos processos de cooptação, né, então ela vai citando sempre que é uma armadilha os processos de cooptação em relação a esse empoderamento do ponto de vista da meritocracia, né, de que você vai se dar bem, que é a lógica do sistema, né. Então, a questão que eu coloco para a gente, que eu fiquei muito instigada, né, que é isso que a Ju coloca aí no final, não basta ser não ser racista, né, como é que você se coloca no mundo como antirracista? Porque uma das coisas que eu tenho pensado muito é que a gente também idealiza que as pessoas podem ser salvas, digamos, né, isso é uma metáfora, não é? De que as pessoas não são conscientes, de que elas são ignorantes, de que elas não sabem. Não, elas sabem, e elas fazem escolhas, e elas são reacionárias, elas são conservadoras, elas são a favor da pena de morte, E aí, como é que a gente lida com isso? Aí eu fiquei me perguntando, assim, sabe, quando ela fala ali, ó, por exemplo, no caso que ela se coloca do urbanismo daltônico, que ela fala da área dela, né, que ela é urbanista. Como é que você se situa dentro desse daltonismo, que nem a Maria Laura falou, de lidar com essas colegas que são daltônicas, são cegas, são o que elas são? Então, eu tenho discutido muito com nas minhas aulas, na formação, como é que a gente se empodera para fazer esse enfrentamento também entre nós, digamos, né, com os nossos pares. Dentro da universidade, por exemplo, né, Ju? Você está no espaço de gestão, você sempre se depara ali, mesmo na reunião de professores, né? Então, como é que a gente se empodera também do ponto de vista individual, fazer essa luta que ela fala ali, por exemplo, no caso das mulheres negras, que é legal, porque ela fala assim, as mulheres negras vêm produzindo esse poder há muito tempo, mas elas não estão nesses espaços de tomada de decisão, né? Que é isso que o Sementes fala, né? Das mulheres negras ocuparem esses espaços, né? Então, eu fiquei me perguntando nisso, sabe? Como é que a gente estabelece isso?
No caso, Adriana, eu acho que ela também aponta aqui por uma questão interna e externa, porque na relação da mulher negra com o homem negro, a relação desse movimento de mulheres dentro do movimento negro também é uma relação atravessada pelo machismo, sabe? Então, ela tem uma luta interna, pode dizer assim, entre o seu, e uma luta contra o mundo também, é externa. Isso é muito cansativo. E aí, a gente pensando dentro da questão lá do empoderamento, que a Joyce falou, que a gente falou no nosso outro encontro, que empoderar passa por muita coisa, né? Passa pelo aspecto financeiro, passa pela autoestima, passa por questões políticas. Então, é um processo que passa por muitas coisas. Então, você passa pelo cognitivo, então passa por muita coisa. E aí você está nessa luta, que ela também coloca aqui, quando ela vai falar da ressignificação pelo feminismo negro, quando ela fala sobre a invenção da mulher negra. E assim, ó, isso é assim, muito forte dentro dessa questão. Ela é boa para isso, ou ela não é boa para aquilo, sabe? Então, os espaços nos quais ela foi colocada e que a inventaram. Então, ela tem que lutar contra esse pensamento que também está em meio aos seus pares, ela tem que lutar contra o mundo, e ela tem que lutar com toda uma representação que é feita dela. Então, assim, talvez, por isso daí eu trago aqui aquela fala da Ju, ao invés de ficar se vitimizando, porque tá tudo contra ela, ao invés de ficar se vitimizando, o que ela faz? Ela se torna potência, ela vai à luta, ela faz movimento, ela parte para a briga. Então, eu acho que o seu grande mérito é de transformar todas essas coisas, todas essas adversidades, todos esses obstáculos em mola propulsora para ela ir à luta, para ela buscar uma candidatura, para ela se eleger. E é muito legal quando ela encontra... E aí, pelo caminho, o que vai acontecendo? Ela vai encontrando outras mulheres que também vão pensando a mesma coisa, que têm as mesmas sensações. E aí é quando ela não se sente sozinha, quando ela percebe que nesse coletivo muitas outras mulheres estão passando pelo mesmo que ela, pensam mesmo que ela e sofrem como ela. Então, e aí por isso que a Joyce fala lá, né, sobre essas formas coletivas de superação, porque é preciso superar. Então, reconhecer e resistir, e junto no coletivo vai superando, né, dentro desse contexto. Mas só que sempre buscando caminhos que precisam também ser renovados. Quando a Juliane falou ali do microcrédito, da questão dessa questão capitalista, também é muito perigoso que essa mulher seja inundada por esse discurso, né, capitalista, mas ao mesmo tempo ela não tem a condição de andar por esse caminho de uma forma que ela realmente mude a sua vida. Não é apenas mudar tendo questões financeiras, é uma mudança identitária mesmo, é uma mudança interna, porque você só consegue preservar aquilo que você conquista mediante toda essa mudança também. Então, as coisas têm que andar juntas, Concordo muito com a Adriana que você faz tudo dentro de um discurso neoliberal, dentro de um discurso capitalista. Inclusive, a própria Joyce vai nessa linha em algumas partes ali dessa obra, vai muito dentro dessa linha de cooptação, né? E daí ela pode pensar que está tudo certo, mas não está tudo certo, está longe de estar tudo certo, está tudo muito errado, porque aí você vai propagando
coisas as quais você nunca vai alcançar, porque o teu espaço é limitado, você vai até aqui, e deu. Né? Então, se você não tiver esse reconhecimento, né? Então aí fica bem mais difícil, né? Então aí por isso que pensar também essa invenção da mulher negra, como ela é percebida hoje dentro da nossa sociedade, é extremamente importante, acho que nesse momento. É isso aí, basicamente é isso que, em resumo, é isso que a Adri colocou aí no chat, né? Ela é antipatriarcal, ela é uma luta anticapitalista, ela é antirracista. Tá tudo junto. Tá tudo junto. Eu acho que o mais difícil, sabe, Miriam, é justamente essas 3 dimensões, que parece simples, mas não é. Por exemplo, ela cita aqui, né, no caso de movimentos sociais, partidos de esquerda que têm um machismo intrínseco dos companheiros. Então, os caras estão lutando, a gente já discutiu isso, né, Ju? Estão lutando pelo socialismo, pela emancipação, e são machistas, né? E oprimem suas companheiras. E dentro desse processo de opressão, naquela coisa da pirâmide, né? As mulheres negras que estão lá embaixo, né? Então, é complexo mesmo. Eu fiquei pensando muito nisso. Eu não sei se vocês viram. Eu acho que o mais difícil, assim, daí queria ouvir de vocês também, assim, para mim tem sido essa dimensão do patriarcado, que eu acho que é uma das coisas que a gente discute menos. Ao longo dessa trajetória que eu tenho de formação e de atuação política, a gente sempre foi muito mais voltado para a discussão capitalista, por exemplo, estrutural do sistema econômico, a discussão de classe, ou a discussão de raça, né? As questões do racismo. Agora, as questões ligadas ao patriarcado, e ainda, assim, dentro dessa dimensão do nó, eu acho que a gente ainda tem pouco, mesmo nos estudos de gênero. Não sei, Ju, você pode... Eu sinto que tem muitas feministas que não discutem o patriarcado, que não fazem uma crítica do patriarcado, né? Assim, mesmo aqui no texto dela, eu fiquei pensando nos momentos que ela fala sobre a questão do patriarcado, e como o patriarcado vai nos enredando nesse sistema de opressão e de exploração, no caso das mulheres, né? Me chamou bastante atenção quando ela fala, né, ela retoma a Bell Hooks, né, que, aliás, já desde o nosso último encontro aí ficou uma reticência aí para a gente retomar, quem sabe ano que vem a gente pode, né, partir dessa obra, Ensinando a Transgredir, que eu achei muita coincidência a gente ter comentado, né, e aparecer aqui, né, que ela pensa na página 99, que ela faz essa referência, né, que ela fala de uma pedagogia insurgente com o objetivo de ensinar os estudantes a transgredir as fronteiras impostas pelo racismo, pelo sexismo e pela opressão de classe. Aquela obra dos 99% feminismo, né, para mim ficou muito claro, assim, que o que define, né, o movimento feminista, inclusive a Bell Hooks também tem batido bastante nessa tecla, é o combate ao sexismo, porque se tem utilizado muito também de um discurso de que é a luta por igualdade, e não, o movimento que há em comum, que a gente pode, né, colocar ali, né, no mesmo, enquanto uma compreensão, né, desse feminismo, por mais que haja algumas divergências, né, internas e diferentes grupos, mas eles se unem pelo combate ao sexismo, né, e aí, me parece que estaria implícita a discussão do sexismo, patriarcado, né, mas eu entendo que há uma especificidade porque o patriarcado, ele é estrutural, talvez é o que define o sexismo, mas o patriarcado seria a maneira como a sociedade se organiza, né, e disso decorre o sexismo,
né? Mas eu vejo, assim, que não há separação, e cada vez mais a gente tendo contato com essa coleção do feminismo negro, que não tem como se separar mesmo essa dimensão, que a partir do momento que a gente pensa, né, de uma educação mais libertária, a gente tem que combater, como você colocou ali, né, que essa luta ela é anticapitalista, antirracista e antipatriarcal, né, e talvez a discussão que a gente possa fazer aqui, né, seria pensar que aparentemente o antissexismo incorporaria o patriarcado, né, o combate ao patriarcado, né, mas talvez, de fato, se a gente está pensando em estrutura, a gente tem que estudar e pensar um pouco mais sobre essa organização, como que, né, a nossa sociedade se é estruturada, porque é dessa sociedade patriarcal que nascem valores e visões, né, como, né, o individualismo, o consumismo, né, a exploração dos corpos, da natureza, né, essa relação que a gente tem, né, de depredar, né, onde quer que o humano chega, ele destrói o meio ambiente, né, então, sem essa visão, e que talvez seja específica mesmo desses grupos que estão no poder, que são homens, brancos, héteros, magros, né, ela também retoma, né, essa imagem dessa figura aí que está no topo aí da cadeia alimentar, né, em detrimento desses grupos que não deixaram de existir, mas que foram silenciados, que são das mulheres negras, de resistência, né, dos povos que foram também escravizados, né, e ela reivindicando, então, essa ressignificação, assim, enquanto, né, não, uma vez eu vi agora, né, na Semana Consciência Negra, me chamou bastante atenção, não são, nós reivindicando esse reconhecimento dessa identidade, não como ex-escravos, né, mas como herdeiros, né, de uma ancestralidade de príncipe e princesas, grandes rainhas africanas, né, que é no sentido também de empoderar, mas de criar, né, uma política de reconhecimento identitária também desses grupos, no sentido mais positivado mesmo, né. Ô, Ju, é legal que você citou esse livro aqui, ó, que ela falou, gente, porque eu tenho um outro grupo de estudos lá com o pessoal da Unicamp, que é sobre marxismo feminista. Porque a gente vai participar de um congresso internacional, a gente montou um grupo para estudar e a gente estava estudando esse manifesto, e uma das críticas foi justamente isso, Ju, que as feministas ligadas ao pensamento marxista, né, e toda essa proposta radical de transformação da sociedade, e elas incorporaram como se o patriarcado, dentro da luta sexista, né, tivesse incorporado, só que a discussão era justamente essa, que quem incorporou o patriarcado, o capitalismo, foi, mas o patriarcado já existia antes do capitalismo. E ele foi incorporado. Então, não significa que se tem uma transição para um outro sistema socialista, o patriarcado que está enraizado nas relações homem e mulher não vai se manter. Então, discutir a família, discutir essas relações entre homens e mulheres e a exploração é um eixo, assim, que, segundo a nossa discussão, fica muito aquém, sabe? E eu acho que, no caso da Joyce, também ela discute pouco as questões do patriarcado, mesmo quando ela vai para frente, que se fala do... eu acho bonito, assim, da Bell Hooks, e eu também reforço aí que a gente podia começar o ano que vem com a Bell Hooks mesmo, né? Eu acho que ela é uma leitura que nos ajuda muito a se conectar também com outras pedagogias. Por exemplo, na página 105, gente, o que é essa longa citação sobre o amor como prática de liberdade? Que é isso? O patriarcado tem a ver com subjetividade. Como é que a gente se submete? Por que nós somos tão vulneráveis? Nós, mulheres. Porque são séculos e séculos de submissão e subjeição subjetiva. A maternidade, o que é maternidade? O que é o trabalho doméstico não remunerado, não é? Então,
Eu acho que, ó, essa citação linda, tá todo mundo com o livro aí, a gente, o amor como prática da liberdade, para a gente começar o ano de 2021, né? Porque é muita raiva, muita fúria, eu sinto muita raiva, muita raiva. Eu fico pensando, o que que você faz com a raiva? Né? No caso desse último crime, não é, gente? Ah, eu quero ouvir o Takashi, a Mirella, os artistas, eles não vão falar, falem com a gente também. Ah, eu tô escutando, tá tão bom escutar hoje. Eu tô pensando, tô refletindo, acho que eu tô muito mexida ainda com as eleições, com tudo que está acontecendo. Eu tô numa fase que eu tô sentindo muita raiva, muito cansaço também, sabe? Então, é cansativo, né? É uma luta que às vezes é cansativa. Então, assim, quando a gente discute, conversa e troca, parece que a gente, de alguma forma, se ama também, né? Esse amor mais revolucionário, que eu acho que é. Que aí eu lembro muito da Bell Hooks, assim, né? No ato de educar, é um ato de amar também, né? E eu acho que às vezes a gente precisa disso também, porque senão fica tudo muito duro, né? Não aquele amor assim, amorzinho, amor romântico, mas o amor da luta mesmo, o amor da guerrilha, né? Faz a gente ser o que a gente é. Então, assim, eu me sinto muito envolvida ao ouvir, assim, porque eu acho que às vezes a gente precisa, né, desse ato de escuta. Eu acho que entrar nesse grupo, para mim, assim, nessa situação de pandemia, que a gente está isolado socialmente, tirar a gente da sala de aula, o ato do professor é um convívio social, né? A gente se fortalece nisso. E tudo bem que tem essas lives, tem essa coisa arada, mas não é tão íntimo, né? Como um momento assim para a gente discutir, conversar e trocar. Então, assim como no outro encontro, eu reforço assim essa importância da escuta para mim, assim, nesse momento especial que eu tô vivendo, está sendo muito fortalecedor mesmo, assim, sabe? Escutei as professoras, a Miriam, a Juliana, a Adriana. Nossa, para mim vem tudo de encontro, assim, agrega tanto que assim a vontade é continuar escutando mesmo, assim, porque quando a gente se cansa, às vezes é bom ouvir outra pessoa, né? Eu fico pensando nisso, até para a gente se reanimar, se restabelecer, se oxigenar. Acho que era isso que eu queria dizer. Afetividade, né? Inclusive, ela fala aqui, né, sobre a afetividade, trazendo assim essa questão de, e esse é mais um obstáculo que a mulher negra também passa, né, que é a questão da afetividade. Daí ela cita alguns trabalhos, inclusive, que falam, inclusive tem um que está sendo bem divulgado, que fala sobre a solidão da mulher negra. E realmente, sim, essa é uma questão que precisa, sim, porque como a gente estava falando antes, né, ela foi inventada, né, essa mulher negra foi inventada. Então, ela fica num espaço onde parece que ela não consegue ter esse respeito afetivo também. Parece que ela não nasceu para ser amada, parece que ela não nasceu para ser para ter afeto. A impressão que ela é sempre aquela batalhadora que batalha, que trabalha, que cria os filhos sozinha. Então a gente também tem que buscar lutar contra esse tipo de naturalização que muitas vezes acontece. Dentro das famílias, isso exatamente, Ju, é isso que eu queria dizer, sobre essa romantização do sofrimento,
sobre essa romantização da opressão, sobre essa romantização dessas coisas que não precisam, que não tem que ser romantizadas, elas têm que ser discutidas, elas têm que ser pensadas, né? Por que isso acontece? Por que as coisas são dessa maneira? E aqui, quando a gente fala dessa questão, quando a Adri fala da questão do patriarcado, eu concordo muitíssimo com ela. Precisa ser pensado isso, porque a situação da mulher negra no mundo, ela está assim, ela está sendo atravessada por essa situação, por essa questão do patriarcado. As mulheres negras hoje, ela tem uma montanha de coisas contra as quais elas têm que lutar todos os dias, inclusive essa questão de ver alguém que também tem direito à afetividade, sabe? Então, alguém que também tem alguns direitos e que não pode ter sua vida romantizada, sabe? E a gente vê isso dentro das famílias negras mesmo, sabe? No sentido de assim, mas a minha tia criou tantos filhos sozinha. Gente, isso não está certo. Não está certo. Então, rever essas coisas. E é isso que eu me refiro quando eu digo que a mulher negra tem duas lutas, uma interna e outra externa, né? Entre os seus pares e o fora também. E eu fico muito contente de ver que existem trabalhos que estão abrindo essa discussão, que há discussões sobre isso, que já há trabalhos sobre isso, e que são trabalhos que podem começar a repensar isso, né? Porque isso ainda é importante, porque isso tem a ver com um dos pilares do empoderamento, que é a autoestima, né? Um dos pilares desse empoderamento necessário. E ao mesmo tempo, né, que se pensa a partir, né, de uma pedagogia dos afetos, né, de uma transformação efetiva que possa acontecer, né, a partir também dessa perspectiva crítica ao capitalismo, né, essa estrutura patriarcal, machista, né, ainda que a gente faça esse movimento, ela chama bastante atenção que o empoderamento não é só teorizar a respeito, mas trazer para essa dimensão da ação e da prática, e muitas vezes, para que a gente possa intervir, é necessário que se tenha uma postura, né, mais radical mesmo, né, de confronto mesmo, né. É claro que eu entendo aqui, né, que precisamos ser estratégicos, mas que não tem como a gente negociar. O exemplo claro aí do empreendedorismo, né, não tem como a gente dialogar com essa ideia de empreendedorismo como meritocracia, né, como oferecer as condições econômicas para que aquele que sempre foi excluído possa adentrar esse sistema que já está todo organizado a partir de uma relação de dominação e opressão, ou seja, uma visão paternalista, assistencialista, de oferecer as condições para que o outro se emancipe, né, que, né, já dizia Paulo Freire, né, impossível, ninguém pode ser, não lembro exatamente, mas autor da libertação do outro, né. Então, é criar as condições para que esses sujeitos também se percebam, mas eles também possam se ver, se ressignificar e intervir, né. Ela fala muito da Bell Hooks, que ela utiliza, inclusive, termos, né, de que incitam a ação, né, que é reconhecer, né, que é enfrentar, né, então, que é esse o lugar, e é um lugar de luta, né. Então, ao mesmo tempo em que há também, né, uma busca de se recuperar toda uma intelectualidade negra também, né, uma epistemologia, né, que nos foi silenciada, né, a gente precisa também pensar em ações concretas ali de mudança, de antítese a esse sistema que está aí colocado, né. A Adri já está colocando ali, já pensando ali para frente, adoro. Dri, quer falar um pouquinho? Ai, gente, não, eu fico empolgadíssima, assim, porque, de fato, gente, assim, eu acho que
eu sou suspeita, mas para mim o empoderamento tem a ver com essa tomada de consciência que se dá a partir do estudo, né? E aí, no caso, assim, o que a gente vê de empoderamento negro é de visibilidade e da potência das mulheres negras, né? Que chegou para a gente muito a partir das traduções, né? Das feministas negras, que estão produzindo há muito tempo, né? Até eu estou participando de um outro grupo de estudo da União de Mulheres de São Paulo, a gente só, que está agora estudando a Lélia Gonzalez. Começou esse sábado, gente, tinha 60 mulheres do Brasil inteiro, que são as promotoras legais populares. Vocês conhecem esse projeto das promotoras legais populares? Ai, gente, é sensacional. E aí, teve uma lá bem antiga que falou assim, que só depois que a Angela Davis falou que as pessoas começaram a estudar a Lélia Gonzalez no Brasil, né? Então, assim, que a gente precisou, dentro do nosso processo muito colonizado, né? A gente ainda tem uma dependência muito externa, né, em relação à intelectualidade, né? E de distribuição do conhecimento, né? Então, eu fico muito empolgada aí com o nosso grupo por conta disso, assim, sabe? Da gente ter essa capacidade de estar se nutrindo aí na pandemia, né? Com temas que são tão urgentes, é o que a Miriam colocou, né? E eu acredito que essa escolha que a gente fez do Feminismos Plurais foi muito... Ela abriu, assim, um leque de possibilidades para a gente, né? Continuar o estudo. Então, assim, o que eu coloquei ali do lado foi que a gente continuasse, pensasse para 2021, mas a gente pode ir pensando e fechar no próximo encontro, né? Essa possibilidade também de indicar autoras, que nem a Maria Laura, ela sempre fala da Naomi Wolf, né, que é uma autora estadunidense também, e essas questões do mito da beleza são muito importantes para a gente pensar a desconstrução do patriarcado do ponto de vista da subjetividade, de como eles nos aprisionam também, né, em relação ao que é ser mulher, né, como é que a gente se reconhece, como é que a gente constrói, né, o nosso pertencimento também a partir desse lugar, né, de venda, né, de exposição, enfim, mas eu queria deixar aí para a gente pensar e ficar aí para os outros colegas também se manifestarem, não sei, Jo, assim, sabe? Para a gente, por exemplo, tem uma coisa que eu tenho pensado muito assim, né? A gente continuar estudando as autoras negras, sabe? Sobretudo nós que somos brancas, né? Assim, do quanto que é um momento histórico fundamental para a gente se debruçar sobre essas produções que foram invisibilizadas e silenciadas, né? Para todos, né? Mas sobretudo para nós também, né? Que temos um lugar de privilégio, não é? Quantas colegas negras nós temos nos nossos espaços de formação e de atuação profissional? Mas é isso, eu estou falando muito hoje, Mirela. Eu, ao contrário de você, eu queria muito me calar, mas eu falo demais, olha só, eu não consigo, isso porque eu estou doente, Mirela. Ai, Dri, é ótimo, muito bom te ouvir. A gente gosta muito. Ai, eu achei a proposta fantástica. Só não entendi muito bem aqui que você colocou que seria nas terças-feiras. Como é que você pensou essa dinâmica? Eu pensei essa outra dinâmica porque, assim, gente, essa coisa de dividir os capítulos, sabe? Fazer, eu acho que é um esquema mais difícil de manter, assim. E, assim, o que eu pensei foi de ser uma coisa uma vez por mês, porque nos outros grupos eu tenho feito, a gente tem funcionado assim, sabe? É uma vez por mês, tem indicação de leitura, mas no caso, por exemplo, no nosso caso a gente podia pensar, por exemplo, a gente escolhe Ensinar a Transgredir, é o livro do mês. Mas aí, sei lá, eu indiquei, então eu fico responsável de apresentar o livro e apresentar a autora. A Maria Laura, no mês seguinte, fica responsável de apresentar o livro, que ela já leu, inclusive, e a autora.
E aí teria que pensar qual a dinâmica que a gente teria de entregar os livros ou um texto escolhido que representasse a obra daquela autora para o debate, entendeu? Mas era uma forma também da gente ampliar nosso espectro também de conhecer novas autoras, né? Por exemplo, a Naomi, ela tem um livro que eu tenho há um tempão, assim, eu comecei a ler, mas sozinha não engatei, que é um sobre a vagina. Ela é muito bacana, a discussão que ela faz de corpo, né? Então, sobre o patriarcado tem tudo a ver. E a Grada Quilomba também. Tipo, a gente leu muito Grada Quilomba nesses livros. E aí tem o livro dela, sabe? Que dá pra gente... Não sei, é uma sugestão, tem muitas outras autoras, eu não sei vocês, assim, eu estou defendendo o que eu queria para mim, né, eu sempre faço isso, né, daí se as pessoas gostam, eu estou super aberta, assim, à defesa dos outros, né, por exemplo, não sei, o Takashi, que é um cara do teatro, a Mirella, que também é das artes, trabalha com performance, tem alguém que ela acha que cara, mesmo a Grada Quilomba, né? A Grada Quilomba é uma artista multi, né? E trabalha muito o corpo. Daí, sei lá, se a Mirella topasse, ela ficava responsável. Não sei, assim, é uma sugestão. Porque é uma forma também do grupo ficar mais multidisciplinar, a gente distribuir mais as tarefas, assim, de animação, digamos. A gente pode fazer um cartaz já com as datas, assim, se fica, por exemplo, terça-feira, né? A segunda terça do mês, daí a gente já se organiza, né? E daí tem um mês para você ler e tal. Não sei, é uma ideia, assim. Eu estou copiando um pouco lá da União de Mulheres, elas fazem assim. E eu achei tão Isso até para agregar mais gente, então, porque a gente também tem esse limitador das terças-feiras. No início a gente tinha bastante gente, mas aí agora as pessoas estão retomando suas vidas, né? Apesar da pandemia ter crescido, mas enfim. E aí, talvez, né, porque eu tento evitar, porque a gente já trabalha tanto de final de semana, né, e com as nossas demandas aí, principalmente de final de ano, mas aí sendo uma vez por mês, a gente consegue, pelo menos, sei lá, um sábado de manhã, que talvez agregue melhor. Eu penso também da experiência que a gente teve com o GEMPA, dos encontros que a gente fazia aos sábados, né, que costumava agregar bastante gente, justamente porque, né, principalmente a realidade das nossas alunas ali da FMP, né, elas trabalham o dia todo, né, estudam à noite, né, então seria uma forma de poder flexibilizar mais, né, mas eu adorei a ideia, achei ótima. Eu acho também que pode pensar essa segunda, um outro dia, estou super aberta. Takashi, fala você, Takashi, o que o Takashi acha? Tá. O único menino do grupo agora vai ter que falar. Eu ouvi bastante e foi, nossa, foi uma ebulição ouvir vocês. E, enfim, não vou ficar falando, né? Às vezes vem a ideia, mas era o momento de ouvir, né? Mas me passou muito a palavra ação, né? E ação é uma palavra muito cara, né? Para quem trabalha com arte, com teatro, né? E falar é verbo, né? E verbo é ação. Essa semana nós faremos, possivelmente a gente vai participar de um festival que é um filme, fazer um filme em 48 horas. E, enfim, eu lembro da experiência do Gempa, né? Quando a gente fez o Teatro do Oprimido, isso de juntar essas, enfim, eu acabei enveredando para a arte por causa da frase, a ideia na cabeça e a câmera na mão, né? E eu ia fazer um convite para, se algumas pessoas de vocês quisessem participar, como discutindo ou participando, de a gente fazer um filme nesse fim de semana. Assim, rapidinho, assim? É um festival, eu não sei de que país que é, o regulamento está em espanhol. É um festival mundial, digamos, né? E é 48 horas. Na sexta-feira eles dão o tema,
a gente tem um tema para desenvolver e uma frase para falar. Tem que ter essa frase. Possivelmente no sábado a gente filma, não precisa estar todo mundo na filmagem, mas o que poderia ter é um grupo, é uma discussão parecida com essa, né? E, enfim, a questão de maquinaria e tal, e isso ficaria, sei lá, com a produção, digamos, né? Vocês não precisam, mas claro que cinema a gente faz com fita crepe e pessoas, né? Mas e no domingo eu finalizo o filme, né? Mas seria mais, de repente, algumas de vocês participar, se não como atrizes, mas como pensadoras desse roteiro. Ah, legal, Takashi, a gente agradece e quem puder, eu topo também. Mas assim, eu não sei se tem que ir para Palhoça ou se é uma coisa Não, online. tudo online, online. Ah, legal. E Eu vou você já estar. pensou em alguma coisa? Algum... Então, eu gosto, quando eu não sei qual é o projeto, eu prefiro, porque aí parece que ele sempre tá bom. Depois que eu já tô com a ideia, eu sempre acho que ela é mais ou menos, né? Mas é que quando a gente está idealizando, pode tudo, né? É, mas não, eu ouvindo vocês, vem muitos temas, né? E, enfim, embora a gente parece que né, nessa maneira ocidental trabalha sempre com dicotomia, e a gente ouviu muitas dicotomias vocês falando, patriarcado, né? O homem, mulher, preto, branco, capitalismo, socialismo, a gente está sempre trabalhando nessa frequência, né? E o teatro, a arte, ela trabalha exatamente nessa, sei lá, conflito, né? E são experiências humanas. Eu posso falar de vários recortes meus humanos, como homem, como mestiço, como oriental, como, sei lá, autista, entende? A gente pode ir vários recortes. Quando a gente conta uma história humana, eu acho que a gente chega perto dessa essência, entende? E tenho certeza que qualquer história de vocês vira filme. A gente tem essa experiência, né, de que a grandeza nas histórias, né? Então, eu acho que de repente ah, eu não queria trabalhar em ideias minhas, que nem a Miriam perguntou, eu não tenho ideias, mas vocês têm, entende? O que a gente pode criar é forma para as ideias. Eu acho legal, assim, ó, uma sugestão que eu faço, assim, porque como a gente está com o nosso tempo aí correndo, é que a gente inclua a Ju, Miriam, e se a Mirella e a Maria Laura permitir, a gente inclua ela no nosso grupinho ali do Whats, que a gente criou mais para a gente se organizar, mas daí vocês são super bem-vindas, a Yara também. A gente inclui vocês no nosso grupo do Whats, que é um grupo de comunicação, né? E aí a gente, tendo, Takashi, o tema, você pode passar para a Juliana, você também pode estar no nosso grupinho, né? Se for participar do ciclo, né? E aí a gente pode debater por ali e pensar da gente abrir a câmera, fazer um encontro extra, assim, cinematográfico, no sábado, né? E eu vou estar trabalhando em casa e topo, assim, se as meninas também puderem. Mas esse foi só um parêntese, assim, mas no geral eu hoje foi muito efervescente, muito inspirador ouvi-las e gostei muito das ideias e gostaria sim de poder participar, não como paraquedista, né, que hoje eu vim caindo exatamente, e até o tema que eu estou propondo para vocês no final é tema de paraquedista, né, de quem está caindo com sua única caneta como arma, né? Mas de sim, gostaria de participar com leituras, com sugestão de livros, com acho que é isso, né? E
Uma das coisas que eu fiquei pensando é isso, a gente está em quantos na sala? Eram 7, né, pessoas, e você mesmo falou de quantas reuniões vocês fazem e como há mulheres. As mulheres estão estudando. E onde estão os homens, né? Nesse momento, o que os homens estão fazendo? Estão fazendo, Mas sabe uma coisa também, Takashi, que é legal, assim, do que está provocando a gente? A Maria Laura colocou no início também, né? Da gente pensar, assim, de oficializar, de dar um lugar, assim, mais sólido para o grupo, né? Que a gente começou assim meio, né, Ju, assim, vamos estudar na pandemia, né? Mas esses possíveis outros desdobramentos também me interessam, assim, de dar materialidade para esse processo, né? Lá no grupo da União de Mulheres, uma das pessoas falou isso, né? Assim, o quanto esses estudos, eles também subsidiam outras pessoas que encontram os estudos posteriormente, que nem a Ju faz todo esse trabalho de documentação, né? Isso fica um material aí, a nossa contribuição aí, né? Como intelectuais aí que estamos estudando, né, e estamos pensando ações aí para transformar esse mundo, né. Aí uma coisa que eu vou deixar também, ó, Takashi, que pode ser legal, assim, a gente pensa, por exemplo, se a gente for abrir e participar do filme no sábado, cada uma pode trazer um pouco de si. Eu gosto dessa ideia, por exemplo, que nem de cada uma indicar um livro. Eu participo de um cineclube virtual, que é assim, cada um indica um filme, e daí depois o curador ele disponibiliza o filme, e daí no domingo a gente discute o filme, e aí a pessoa que indicou o filme conta por que ela indicou aquele filme. E depois escuta as pessoas, né? Mas é muito lindo, assim, porque às vezes você percebe que você não viu o mesmo filme que a pessoa que indicou. Aí você fica vendo o filme novamente a partir do que aquela pessoa está contando. Eu acho lindo isso, né? Essa singularidade de que a arte, ela ressoa dentro de cada um a partir da história de cada um. Então, talvez, assim, uma coisa assim, que nem a Maria Laura. A Maria Laura é contadora de histórias, ela tem um repertório gigante de literatura infantil e de literatura, e ela tem muita coisa, ela pode trazer disso. A Ju tem as coisas de mídias, ela tem muito repertório também, cada uma de nós trazia um pouquinho de si, né? Que eu acho que é a potência do grupo, né? Aí como uma sugestão. Eu vou até terminar de ler a Ponciá, que eu voltei a ler a Conceição Evaristo, eu vou ler a semana toda para o encontro do sábado. Então, né, também estou um pouco preocupada com o horário. Eu adorei todas as ideias né, e cada vez mais a gente tem percebido que esse espaço de encontro, além da partilha, né, das leituras, também tem esses desdobramentos, o que eu acho muito legal, muita vontade também de expandir, né, e é legal o Takashi ter retomado a proposta que a gente teve de trabalhar com o teatro do oprimido, que eu não conhecia, e foi uma experiência muito rica para nós, assim, né, nesse 1 ano e meio, 2 anos que o grupo, né, se apropriou, e foi um encontro muito, muito rico e também multiplicador, né? E eu vejo também que o cinema enquanto linguagem, né, a literatura, tem a Maria Laura aqui, né, o teatro, né, é uma forma da gente também expandir, se comunicar, né, provocar, e achei a ideia fantástica. E, assim, a gente pode, a ideia agora, assim, inserir vocês, que a gente tem um grupinho que só tá eu, a Adriana e a Miriam, que é do ciclo Maria Maria, para questões mais internas, tal, né? Mas a gente aí, com esse projeto, a gente pode temporariamente incluir vocês, ou não, vamos ver, isso a gente vai vendo também ao longo do processo, né? E aí a gente começa com essa ideia inicial, e assim que já tiver o tema, pelo menos mesmo na sexta-feira que saia, né? Aí já divulga, cada um tem uma ideia, a gente pode se encontrar via Meet, como a gente está fazendo aqui no sábado de manhã, né? E aí, a partir disso, a gente faz ali, né, uma chuva de ideias para a gente pensar, e agora, como vamos fazer,
né, que cada um pode contribuir, como é que a gente pode pensar, né, eu achei ótimo. E aí a Maria Laura já passou, e a Yara, a Mirella também, eu falei dos demais que eu tenho contato. E aí, se vocês toparem, envia para nós, aí a gente já bota no rolo. E aí, na terça-feira, também é uma forma também da gente se organizar para terça-feira junto com a rede, tá? Daí a gente aproveita, então, tem a primeira proposta aí do cinema em 48 horas, e depois na terça-feira, que vai ser mais um momento de partilha, de a gente contar como é que foi a nossa experiência, trazer alguns pontos e fazer a exibição e depois comentar o filme do Casamento Infantil, que é um curta, né? Um 20 minutos, é bem tranquilo, né? A gente vai ter também uma hora e meia, e também vai ser bem rapidinho, e que a gente mantenha nessa dinâmica, né, de que cada um também fique bem à vontade para falar, para a gente poder ouvir também e acolher, tá? A Mirella também já passou o contato, a Yara fica aí em aberto, que tá aí para defender TCC também, vou estar na banca. Eu também sei como é que é esse momento de prévia, semana que vem é semana de banca para nós ali na FMP. Uau, força, bom trabalho, gente. Acho que era isso, né? Daí, olha, Ju, a gente pode, essa questão da proposta, da gente fazer mensal e de indicar os livros, eu acho que cada uma podia pensar aí, né, o que gostaria de indicar, se rola mesmo, e daí a gente fecha no nosso último encontro, entendeu? Que daí a gente ainda tem um encontro, né? E daí a gente pode, nesse último encontro, fechar isso. O que vocês acham? Eu acho ótimo, Adri. A gente já escolhe, já deixa os livros escolhidos todos, né? Isso. A sequência, eu acho que facilita até para as pessoas adquirirem o livro, tudo, né? É, porque daí a gente pega e já faz uma listagem, já faz uma programação, assim, e daí a gente pode passar para as pessoas, né? As pessoas se organizam, abrem, né? Tá bom? Daí dia 8/12 a gente fecha, né? E faz uma avaliação e já joga para como a gente vai retomar em 2021. Bem linda, a gente pega uma citação da Bell Hooks, assim, do amor, né, para a gente começar em 2021, porque eu falei para vocês que é o ano de Vênus, né? Então, vai ser, tipo, super transbordante, assim, a gente começar precisando com disso, né, gente? Não Vamos é? combinar. Não é? Tem tudo a ver, né, Mariela? Precisando dessa energia, porque tá difícil. Então, tá bom, gente. Acho que deu, né? Beijos. Tchau. Beijo, se cuidem. Até sábado, então.